E quando o Sérgio Paulo viu aquilo, a palavra de Deus diz que ele creu, ele acreditou no apóstolo Paulo. Olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo nem chegou a pregar para ele. Só repreendeu o mágico, que ficou cego. O procônsul Sérgio Paulo acreditou. Por quê? Porque viu no apóstolo Paulo o evangelho. Testemunho de vida. Paulo, pelo testemunho dele, o homem se converteu. O procônsul Sérgio Paulo creu no Senhor devido ao testemunho de Paulo. O que estamos testemunhando, amados, como igreja? Eu fico me perguntando às vezes para mim mesmo, estou perguntando para mim também. O que estamos testemunhando como igreja? A palavra diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como estão os nossos negócios? Como estão os nossos relacionamentos? Como está a nossa vida prática de espiritual com Deus? Nosso relacionamento com Deus? Como está essa dinâmica? Como está? Será que se você falar algo de Deus para as pessoas crerão, acreditarão ou duvidarão? Paulo não precisou falar nada para aquele homem. A autoridade que ele teve para poder repreender Bar-Jesus, o Elimas, o mágico, fez com que aquele homem acreditasse em Paulo. Porque ele viu nele a autoridade, viu nele a presença de Deus. Me faz lembrar de um texto lá do Velho Testamento, onde o profeta Eliseu está caminhando pela rua, e uma mulher rica o observa caminhando, e ela fala para o marido dela desse tipo: vejo que este homem que passa por nós, quer dizer que ele era acostumado a passar, vejo que este homem que passa por nós é um homem de Deus. Façamos um quarto para ele aqui em casa, para que possamos recebê-lo. Então ele tinha um testemunho. Ele nunca tinha pregado para aquela mulher, mas o testemunho de vida dele, ele passava por lá, ela ajudava ele em algumas necessidades que ele tinha, ela dava uma ajuda para ele, mas pelo testemunho de vida que ele tinha, ela o reconhecia como homem de Deus. Veja que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos um quarto para ele aqui na nossa casa. E fizeram-se um quarto para Eliseu ali. Testemunho de vida. Muitos acreditam, muitos se vieram ao Senhor por causa do testemunho de muitas pessoas, quando viram as vidas transformadas, quando viram as vidas transformadas. Por exemplo, quando você vê lá Atos capítulo 2, aqueles discípulos, quando eles saíram embriagados pelo Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, havia ali uma multidão de várias partes, de várias cidades, de vários locais. E quando viram aquele povo falar nas línguas deles, o povo ficou abismado, o povo ficou admirado, e o povo fez uma pergunta para Pedro, que tomou a palavra e começou a pregar. Eles fizeram uma pergunta para Pedro: o que faremos para nos salvar? Eles queriam saber, por causa do testemunho, por causa daquilo que eles estavam vendo, daquilo que eles estavam observando. Não pense você, meu irmão, as pessoas nos observam. Você pensa que não, mas você é o assunto de muitas pessoas. Pensa que não, mas você é o assunto de muitas pessoas. As pessoas falam a seu respeito. Nossa, fulano é uma boa pessoa, fulano, eu gosto de fulano. Fulano é um homem de Deus, fulano é uma mulher de Deus. Ou às vezes fala o contrário. Nós somos assunto de várias pessoas. Então, as pessoas reparam em nós. As pessoas percebem em nós. Não temos como vender uma falsa imagem. Porque nós não conseguimos ser artista o tempo todo. Nós podemos ser artista por meia hora, 40 minutos, por uma hora de culto, mas não por uma vida inteira. Não conseguimos representar o tempo todo. É igual aquela história que diz, né? Diz que o padre estava consertando a cerca, e pregando a cerca, e o menininho começou a observar, e ficou observando o padre, e o padre pregando a cerca, e o menino observando, e o padre começou a olhar para ele, aquilo foi incomodando o padre. Pode ser pastor também, mas vamos colocar o padre aqui, mas pode ser pastor também. E ficou ali. Aí o padre vira para o menino e pergunta para ele: o que você está olhando? Ele falou assim: eu quero ver o que o padre fala quando ele acerta a martelada no dedo. Quero ouvir o que o padre fala. Então, as pessoas estão observando. As pessoas estão nos observando. Eu quero ver agora como esse crente vai sair dessa. Eu quero ver como esse crente vai agir. Eu quero ver como que esse crente vai fazer. Qual a posição que ele vai tomar. As pessoas estão observando nós. Observe, por exemplo, Salomão. A Bíblia diz que Salomão foi um dos homens mais sábios que já existiu. E as pessoas observavam, as pessoas vinham de longe, ver a rainha de Sabá. Você vê que a rainha de Sabá observou tudo na casa de Salomão. Leia lá para você ver lá em Crônicas, lá em Reis.
Você vai ver lá ela observando tudo. Ela observa as vestes, os uniformes dos empregados, dos funcionários, os uniformes do exército. Ela observa tudo, ela é observadora. As pessoas nos observam, meu amado. As pessoas nos observam. Uma vez, um testemunho, o camarada disse que estava na fila do Carrefour. Vou falar só o Carrefour, para não contar mais o resto, não. Senão depois que todo mundo sabendo. Estava na fila do Carrefour e tinha um homem bravo lá no caixa. E eu estava na fila também, com o carrinho para poder passar. E ele viu de longe, mas não viu quem era, não. Viu um homem bravo lá no caixa. Mas dava para ouvir o que o homem estava falando. E o homem estava ofendendo a atendente do caixa lá e falava até palavrões. E o homem falava até palavrões. Bravo, nervoso, agitado. Aí ele ficou curioso com aquela cena. Ele começou a juntar gente ao redor. Começou a juntar muita gente. E ele saiu para ver o que era que estava acontecendo. Aí quando ele saiu, ele viu, era o pastor dele. Era o pastor dele. Aí ele foi até lá. Ele foi lá e falou: pastor, o senhor está nervoso. O pastor falou: isso não, pastor. Aí o pastor viu ele: perdoa ele. Não, o senhor tem que pedir perdão para Deus. O senhor está nervoso. O senhor está dando mau testemunho aí. O senhor está dando mau testemunho aí. As pessoas conhecem o Senhor. Muitas pessoas conhecem o Senhor. Muitas pessoas conhecem o Senhor. O Senhor não é conhecido. As pessoas estão observando o Senhor, estão de olho no Senhor. Então as pessoas estão de olho em nós. E não só pelo fato das pessoas estar de olho em nós. O principal que não tira os olhos de nós em nenhum momento é Deus. É verdade. Deus nos observa o tempo todo. Mesmo quando estamos dormindo, Deus está nos observando. Deus nos observa o tempo todo. Deus sabe cada coisa que vai no meu coração, no seu coração, na minha mente, na sua mente. Às vezes temos medo de revelar aos homens, mas fazemos na presença de Deus. Então aquele homem, ele se converteu, ele creu, ele acreditou pelo testemunho de Paulo. Que as pessoas possam acreditar no Evangelho pelo nosso testemunho. Que as pessoas possam crer, olhar para nós e falar assim: eu quero ser crente como fulano. Aquele homem, ele viu, conseguiu ver Deus na vida de Paulo. Ele conseguiu ver a unção do Espírito Santo na vida de Paulo.